Eu não consigo encontrar um caminho para ir para dentro por meio da meditação. Onde mais estamos agora? O nosso próprio ser é meditação? Mesmo assim, nós ignoramos isso. Ignorantes do quê? E de quem é a ignorância? Se somos ignorantes do nosso próprio ser, existem dois eus? Não há dois eus, mas o sentimento de limitação não pode ser negado. Devido às limitações, A limitação está apenas na mente. Você a sentiu no sono profundo? Você existe no sono. Você não nega a sua existência, então. O mesmo ser está aqui e agora, no estado de vigília. Você está dizendo agora que há limitações. O que aconteceu agora é que existem essas diferenças entre os dois estados. As diferenças se devem à mente. Não havia mente no sono, enquanto agora ela está ativa. O ser existe na ausência da mente também. Embora seja entendido, isso não é realizado. Será aos poucos, com a meditação. Se a meditação é com a mente, então como ela pode matar a mente para revelar o ser? Meditação é aferrar-se a um pensamento. Esse único pensamento mantém longe os outros pensamentos. A distração da mente é um sinal de sua fraqueza. Pela meditação constante, ela ganha força, ou seja, a sua fraqueza de pensamentos dispersos dá lugar ao fundo duradouro, livre de pensamentos. Essa extensão desprovida de pensamento é o ser. A mente em pureza é o ser. Todo mundo diz, eu sou o corpo. Essa é a experiência do sábio, como também do ignorante. O ignorante acredita que o ser está confinado apenas ao corpo, enquanto o sábio vê que o corpo não pode permanecer separado do ser. O ser é infinito para ele e inclui o corpo também. Por que a paz que sentimos na sua presença não é duradoura? Essa paz é a natureza real. Ideias contrárias são apenas sobreposições. Essa é a verdadeira devoção, o verdadeiro yoga, a verdadeira sabedoria. Você pode dizer que essa paz é adquirida pela prática. As noções erradas são abandonadas pela prática. Isso é tudo. A sua verdadeira natureza sempre persiste. Esses lampejos são apenas sinais de subsequente revelação do ser. O coração é o ser. Ele não está dentro ou fora. A mente é a sua Shakti, seu poder. Depois da ascensão da mente, o universo aparece e o corpo é visto nele. Entretanto, todos esses estão contidos no ser e eles não podem existir independentemente do ser. Como a meditação deve ser praticada? A meditação é realmente falando atmanista, ou seja, estar fixo como o ser. Mas quando os pensamentos cruzam a mente e um esforço é feito para eliminá-los, o esforço geralmente é chamado de meditação. Atmanista é a sua verdadeira natureza. Permaneça como você é. Esse é o objetivo. Mas os pensamentos surgem. O nosso esforço é apenas para eliminar os pensamentos? Sim, quando na meditação a mente é fixada num único pensamento, os outros pensamentos são mantidos afastados. Na verdade, a meditação tem um caráter negativo, visto que os pensamentos são negados ou afastados. Você diz para fixar a mente no ser, mas o ser é impensável. Por que você quer meditar? Uma vez que você quer meditar, dizem para você fixar a mente no ser. Mas por que você não permanece como você é, sem meditar? O que é essa mente? Quando todos os pensamentos são eliminados, ela se torna fixa no ser.
Se for dada uma forma, eu posso meditar nela, e os outros pensamentos são eliminados. Mas o ser não tem forma. A meditação sobre formas ou objetos concretos é considerada dhyana, a concentração, enquanto a investigação do ser é vichara. Um cavalheiro que compareceu à Conferência Religiosa Internacional como delegado da Índia veio aqui para uma visita. Ele é um homem jovem, elegante, alerta e bastante consciente do seu merecido mérito. Ele apresentou uma nota contendo algumas perguntas para Sri Bhagavan. Por favor, me ajude a realizar Atma, Paramatma, Satyananda. Atma, Paramatma e Sat Chit Ananda significam a mesma coisa, isto é, o ser. O ser é eternamente realizado. Do contrário, não haverá prazer nele. Se não é eterno, ele deve ter um começo. O que começa também vai terminar, de modo que é apenas transitório. De nada vale buscar um estado de coisas temporário. O fato é que esse é o estado de paz sem esforço e sempre alerta. A ausência de esforço, enquanto se permanece ciente, é o estado de bem-aventurança. E isso é realização. Eu não quero respostas intelectuais. Eu quero que elas sejam práticas. Sim, o conhecimento direto não exige discursos intelectuais. Como o ser é experimentado diretamente por todos, os discursos certamente não são necessários. Cada um diz, eu sou. Existe algo mais a ser realizado? Não está claro para mim. Você existe. Você diz, eu sou. Isso significa existência. Mas eu não estou certo disso, isto é, da minha existência. Oh, quem então está falando agora? Eu, com certeza. Mas se eu existo ou não, eu não tenho certeza. Além disso, admitir a minha existência não me leva a lugar algum. Deve haver alguém mesmo para negar a existência. Se você não existe, não há questionador e nenhuma pergunta pode surgir. Vamos supor que eu exista. Como você sabe que você existe? Porque eu acho, sinto, vejo e etc. Então você quer dizer que a sua existência é inferida a partir disso? Contudo, não há sentimento nem pensamento no sono profundo. E ainda assim, existe o ser. Mas não. Eu não posso dizer que eu existia no sono profundo. Você nega a sua existência no sono? Eu posso existir ou não no sono. Deus sabe. Quando você acorda do sono, você se lembra do que fez antes de adormecer. Eu posso dizer que eu existia antes e depois do sono. Mas não posso dizer se eu existia no sono. Você agora diz que estava dormindo? Sim. Como você sabe, a menos que você se lembre do estado de sono? Mas não se segue que eu existia no sono. A admissão de tal existência não leva a lugar algum. Você quer dizer que um homem morre toda vez que o sono toma conta dele e que ele ressuscita ao acordar? Talvez. Só Deus sabe. Então que Deus venha e encontre a solução desses enigmas. Se alguém morresse no sono, ele teria medo de dormir, assim como se teme a morte. Por outro lado, procura-se o sono. Por que o sono seria procurado, a menos que houvesse prazer nele? Não há prazer positivo no sono. O sono é procurado só para se livrar da fadiga física. Bem, isso é certo. Você diz para se livrar da fadiga. Há alguém que fica livre da fadiga. Sim. Então você existe no sono e agora você existe também. Você estava feliz no sono sem sentir e sem pensar. O mesmo continuando agora. Por que você não é feliz? Como se pode dizer que existe felicidade? Depois que acordam, todos dizem: eu dormi felizmente, ou estava bem-aventuradamente adormecido. Eu não acho que eles estejam certos. Não há bem-aventurança. Isso é apenas ausência de tristeza. O seu próprio ser é felicidade.
Por isso cada um diz: eu estava bem-aventuradamente adormecido. Isso significa que no sono a pessoa permanece no estado primordial não contaminado. Quanto à tristeza, não há tristeza. Onde ela está para que você possa falar de sua ausência no sono? A presente identificação incorreta do ser com o corpo tem dado origem a todos os erros. O que eu quero é a realização. Eu não sinto a minha natureza inerente feliz. Porque o ser agora está identificado com o não-eu. O não-eu também não está separado do ser. No entanto, existe a noção errada de que o corpo está separado e o ser é confundido com o corpo. Essa identidade errada deve ser encerrada para que a felicidade se manifeste. Eu não consigo me ajudar. Um visitante sugeriu rendição ao mestre, e o perguntador concordou. A sua natureza é felicidade. Você diz que isso não é visível. Veja o que o obstrui do seu verdadeiro ser. É apontado para você que a obstrução é a identidade errada. Elimine esse erro. O paciente deve tomar o medicamento prescrito pelo médico para que possa ser curado de sua doença. O paciente é muito fraco para se ajudar e se coloca incondicionalmente nas mãos do médico. O médico deve receber liberdade irrestrita para agir e o paciente deve apenas permanecer quieto, sem dizer nada. Da mesma forma, fique quieto. Isso é, sem esforço. Esse é o medicamento mais eficaz também. Você pode me convencer da existência de Deus? A realização do ser equivale a essa convicção. Como o karma passado está relacionado ao esforço próprio? Karma é ação. Deve haver um fazedor para ele. Veja quem é o fazedor. Veja quem se esforça. A identidade estabelecida. Aquele que procura conhecer a relação entre karma e esforço é o próprio elo entre eles. O que é karma e renascimento? Veja o fazedor e então o karma torna-se óbvio. Se você nasceu agora, o renascimento pode seguir. Veja se você nasceu agora. Ajude-me a ter uma visão de luz. Visão implica a presença do observador. Encontre-o e a visão estará incluída nele. Bhuvan, um pastor, diz que conhece Sri Bhagavan desde 30 anos atrás, da época da caverna Virupaksha. Ele costumava às vezes fornecer leite para os visitantes naqueles tempos. Ele tinha perdido uma ovelha, pela qual estava procurando há 3 dias. A ovelha estava prenhe, e ele tinha perdido todas as esperanças de recuperá-la, pois pensou que ela havia sido atacada por animais selvagens. Ele passou um dia pelo ashram quando Sri Bhagavan o viu e perguntou como ele estava. O homem respondeu que estava procurando por uma ovelha perdida. Sri Bhagavan ficou calado, como é seu costume. Então ele disse ao pastor para ajudar a levantar algumas pedras, o que ele fez com grande prazer. Depois que o trabalho estava concluído, Sri Bhagavan disse: Siga por aqui. Você encontrará a ovelha perdida no caminho. Assim ele fez e encontrou a ovelha perdida com 2 pequenos cordeiros. Ele agora diz: Que Bhagavan é esse? Veja a força das palavras dele. Ele é grandioso. Ele nunca esquece nenhum pobre homem como eu. Ele se lembra do meu filho também com bondade. Assim são os grandiosos. Eu fico feliz quando faço qualquer pequeno trabalho para ele, como tomar conta das vacas quando estão no cio. A meditação é feita com a mente no estado de vigília. Existe mente no sonho também. Por que não há meditação no sonho? Isso não é possível? Pergunte no sonho. Depois de um breve silêncio, Sri Bhagavan continuou: Eu digo para você meditar agora e descobrir quem você é. Em vez de fazer isso, você pergunta: por que não há meditação no sonho ou no sono?
Se você descobrir para quem é a vigília, ficará claro que o sonho e o sono também são para o mesmo. Você é a testemunha da vigília, do sonho e do sono profundo. Ou melhor, eles passam diante de você. Mas como você está fora da meditação agora, essas perguntas surgem. Atenha-se à meditação e veja se essas questões surgem. Eu acho que a meditação é mais direta que a autoinvestigação, porque a meditação se atém à verdade, enquanto a autoinvestigação separa a verdade da mentira. Para o iniciante, a meditação em uma forma é mais fácil e agradável. A prática disso leva à Atmavichara, que consiste em separar a realidade da irrealidade. De que vale a ter-se a verdade quando você está cheio de fatores antagonistas? A Atmavichara leva diretamente à realização, por remover os obstáculos que fazem você pensar que o ser já não está realizado. Um jovem brahmachari graduado em ciência tem esperado aqui pela graça nos últimos 4 ou 5 meses para que algum trabalho possa cair sobre ele como uma maçã madura da árvore. Ele não tem feito nenhum outro esforço para obter um emprego. Seu irmão ontem veio aqui para levá-lo para seus pais, mas o jovem se recusou a ir. Um apelo foi feito a Sri Bhagavan. Eu não digo a ninguém para vir, nem lhe peço para ir. Todo mundo se contenta aqui. Ele diz que encontra paz no salão, e ele também quer um emprego. Evidentemente, o trabalho deve ser encontrado no próprio salão, para que a paz dele não seja perturbada. A paz não está no salão, ela está no repouso do ser. Ela pode ser obtida em qualquer lugar. Alguns dias depois, o jovem jogou fora seu manto sagrado e apareceu diante de Sri Bhagavan com seus membros tremendo, o que o jovem mais tarde descreveu como sua bem-aventurança, ou Ananda. Sri Bhagavan disse-lhe para não se habituar a sentar-se diante dele no salão e o mandou sair. Mesmo uma avezinha é protegida pelas aves pais só até o momento em que as suas asas crescem. Ela não é protegida para sempre. Da mesma forma com os devotos. Eu mostrei o caminho, você deve agora ser capaz de segui-lo e encontrar a paz onde quer que você esteja. O jovem pensa que Sri Bhagavan deu-lhe Upadesa nas seguintes palavras: o eu, isto é, o ego, deve ser subjugado por si mesmo. Ele, no entanto, recusou a oferta de um emprego em uma das escolas locais e pensa que ele recebeu um poderoso trabalho da montanha, ou de Sri Bhagavan. O que esse trabalho é, o mundo saberá mais tarde, ele disse. Ele ainda teria previsto todas as ocorrências desse dia alguns meses atrás e as teria contado para sua mãe e para seus amigos. Por isso ele está mais feliz com os acontecimentos. Sri Bhagavan, no entanto, comparou ele com outro homem que não é de modo algum do tipo certo. E, todavia, o rapaz pensa que ele é Bhagavan em embrião. Mais tarde, ele ficou louco e morreu. Ramana Maharshi morreu. Que diferença isso fez para ele? Nenhuma. O que ele era, ele continua sendo. A realidade absoluta. Mas para o homem comum a morte faz diferença. O que ele pensava